Bora lá, galerinha! Reunificação do Japão, período Sengoku, do canal do DGP Mundo, mano. Me lembrou duas coisas, né? Me lembrou o Son Goku, né? Óbvio, de Dragon Ball, e me lembrou também o Almirante de Frota Sengoku do One Piece, mano. Mas enfim, tirando as piadas idiotas de lado, um vídeo bem interessante que apareceu aqui pra mim, mano, do DGP, né? Que ele postou, mano, no fim do ano passado e que eu não trouxe até agora, cara. Vocês devem se perguntar aí por que eu não trouxe até agora. Por vários motivos, principalmente no fim do ano passado, eu não tive tempo pra gravar, vocês viram que eu passei até alguns dias sem postar. E agora no começo do ano eu tava me focando bastante em conseguir postar os vídeos sempre no dia e no horário certo, mano. E eu tô conseguindo isso já há uma semana, parece. E espero que esse ano inteiro a gente possa manter dessa forma aí, né? Que isso faz muito bem pro canal, você sempre tem certeza do horário pra assistir o vídeo. Então agora, nesse fim de semana, me surgiu a oportunidade agora, eu vi que a casa tá arrumada, entendeu? A casa finalmente tá arrumada. Então é o momento de eu gravar esse vídeo. Podem esperar aí que a cada semana eu vou aumentando o tamanho dos vídeos do fim de semana. Eu gosto de postar vídeos mais longos do fim de semana mesmo. Então, um vídeo bem interessante, né, cara? Eu não sei muito sobre a história do Japão, mano. Por mais que eu curta muito animes, mangás e etc, né, cara? Eu não conheço muito da história do Japão. Conheço muito. O que eu mais conheço, na verdade, é do período recente, né? O período ali pós o período Meiji ali, se não me engano, né? Que é a época da industrialização, a época super recente, nos últimos 200 anos, por assim dizer, né, cara? Isso eu tenho um conhecimento até um pouco melhor. Agora, mais antigo, como provavelmente vocês aqui, né, período Sengoku, eu realmente não tenho ideia. Eu só achei curioso, reunificação do Japão, mano. Eu tô curioso com esse tema. Enfim, espero deixando like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem o like, se inscrevam. Se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do servidor do nosso Discord tá aí na descrição, que você vai fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia. Bora! Ok, que estranho, Esse meu. era o Japão feudal em meados do século XIX. A vida era Ok. relativamente tranquila, já que o É muito estranho ver um vídeo recente, né, do DGP Mundo. Que parada, né, cara? Parece que a gente voltou pra 2000, pra anos atrás, país né, se cara? isolou Que do resto do loucura. mundo e não se envolveu em nenhum grande conflito durante os quase 250 anos do shogunato Tokugawa. Mas tudo mudou quando os navios negros apareceram, forçando a abertura e introdução Caraca. do isolado arquipélago às conturbadas políticas mundiais do século XIX. E o Japão se Ah, adaptou não. bem Ah, rápido, então é pois 50 anos recente. depois ele já estava confiante o suficiente para bater de frente com um dos grandes impérios europeus. Mas antes vamos voltar alguns séculos para um dos períodos mais interessantes e Ok. sangrentos da história japonesa. Ok, ok, legal, legal. Interessante, tá? Achei que ele ia falar desse período. Mas então essa parte aí eu pô, vou ter o que falar, mano. Não, mas vai ser mais interessante. Quanto menos a gente sabe sobre o assunto, é mais legal ver o vídeo, na minha opinião, né? Período Son Goku. Desde o século XII, o imperador do Japão teve seu poder reduzido a apenas uma figura de estado, já que a real autoridade do país É o estava nas Shogun, né? mãos do Shogun. Isso eu tô Porém, ligado. depois de várias crises e disputas de sucessão, até mesmo o Shogun começou a perder sua autoridade. E depois da Caramba. Guerra Onin, o poder central se dissolveu e começou a ir Que para as mãos produção dos esse vídeo aí. daimyos, que eram samurais e senhores feudais dos pequenos domínios do país. Então, apesar de que, no papel, o país ainda tinha um imperador e um shogun, na prática, o Japão estava dividido em vários clãs que lutavam entre si. Que Neste maneiro, período, né, cara? clãs surgiram, sumiram, novas alianças Pô, eram isso é muito feitas, irado, antigos cara. aliados eram traídos, Caraca. assassinato, manipulação e espionagem, tudo isso era bem comum. E mesmo depois de quase 100 anos, nenhum clã conseguiu força o suficiente para reunificar o país. E como se isso não fosse suficiente, em 1543, os portugueses chegaram ao Japão pela primeira vez, trazendo com eles mercadorias diversas, uma legal, nova cara. religião e o mais importante, eles introduziram a arma de fogo. Pô, eu acho que vou mudar minha câmera pro outro lado, que tá aparecendo várias informações no canto superior esquerdo, tá bom? Espera um pouco. O que tornariam Vamos. essas guerras ainda Melhor, mais vocês conseguem ver o que tá interessantes. aparecendo ali. Cara, mas que produção absurda, hein, cara? Que isso? Na mitologia japonesa, a família imperial descende da deusa do sol Amaterasu. Isso eu tô ligado, mano. A mesma família está no poder de 600 até os tempos atuais, mas entre os imperadores serviram apenas como um símbolo, já que o país era realmente controlado pelo Shogun. Aqui em 1868 já é o período ali, o bagulho Meiji mesmo, que aí já é pra. É o que o DGP falou no começo do vídeo, né? Os daimyos eram grandes samurais e senhores feudais de Japão. Eles evoluíram dos Shugos, governantes militares apontados pelo Shogun para administrar as províncias do Japão.
que ao longo do tempo acumularam poder e autonomia, chegando ao ponto de controlar essas terras com seus próprios domínios. Há também casos de senhores menores que se fortaleceram a ponto de tomar poder em uma região. O território de um daimyo era conhecido como domínio, Han, que apesar de parecido é diferente das províncias. Daimyo tinha vários... Tá, ok. Menos subordinados, Shogun. Nome do Japão. Em japonês, o sobrenome vem do nome, por exemplo... Ah, tá. Isso aqui eu tô ligado. Quem assiste anime tá ligado. Qual que é o nome desse cara aqui? Shot? Nakama? Que nome curioso, né? Que nome obsceno. Os 3 grandes unificadores. Durante a década de 1540, na região central do país... Cara, eu tô impressionado com a produção do vídeo, havia mano. 3 clãs. O pequeno clã Matsudaira queria fazer uma aliança com os Imagawa para se proteger dos Oda. E para provar sua lealdade, o líder dos Matsudaira deveria entregar seu herdeiro como refém aos Imagawa. Porém, os Odas descobriram sobre a negociação e conseguiram sequestrar o pequeno Matsudaira Takechiho, antes de ele ser entregue aos Imagawa. O líder do clã Oda então ameaçou matar o pequeno herdeiro se os Matsudairas continuassem com essa ideia de aliança. Hirotada, no entanto, disse para ele ir em frente, já que se seu filho fosse morto, isso também serviria como prova de sua lealdade. Depois de ser derrotado no argumento, Nobuhide simplesmente não fez nada, e deixou o garoto preso por 3 anos, até que ele foi usado como moeda de troca e finalmente entregue aos Imagawa. Lá, ele cresceu e eventualmente herdou o lugar de seu pai como líder do clã, que agora tinha virado praticamente um estado vassalo dos Imagawa. Já em Owari, a situação estava complicada para os Oda, que e tudo doideira, ficou cara. ainda pior com a morte de Nobuhide, já que seu filho, Oda Nobunaga, não tinha poder e influência. Isso eu tô ligado que é brabo, cara, que já ouvi muito o nome desse cara aí. Acho que, pô, isso deve ser doideira, que esse cara, tá para ligado? manter a liderança do Esse cara nasceu pra ser importante, né, cara? que não era totalmente É o unificado. do Chosen One da Então, parada aí. ele passou de 1551 até 59 lutando contra outros ramos do clã Oda, contra inimigos externos E o bigodinho, né? Os caras tinham bigodão, e mano. mesmo contra seu irmão para garantir o controle de Owari. E enquanto isso acontecia, o clã Imagawa estava em sua época de ouro. Yoshimoto conseguiu grandes alianças e em 1560 ele tinha um dos maiores exércitos do Japão, mesmo provavelmente sendo um pouco menor do que ele anunciava. Foi então que ele inventou uma desculpa para entrar em Kyoto com seu grande exército. Mas para isso, ele Kyoto que era a capital do Japão na época, né? precisaria passar pela província de Owari, o que em teoria não seria um grande problema. Oda Nobunaga que é a do Oda, tinha né? uma força de no máximo 3.000 homens. Ixi, Ele foi aconselhado a irrisório. defender seu castelo em um cerco, mas Nobunaga tinha outros planos. O exército de Imagawa estava acampado em um local que Nobunaga conhecia bem, e eles estavam distraídos, festejando a vitória da invasão inicial de Owari. Nobunaga então dividiu sua pequena força em 2. Uma fez um ataque frontal suicida, como distração, enquanto a outra conseguiu infiltrar o acampamento dos Imagawa e lançar um ataque surpresa. O exército de Imagawa definitivamente não esperava por isso. O próprio Yoshimoto foi pego de surpresa e morto pelos soldados de Nobunaga. Com a morte do líder, seu exército praticamente se desmanchou. Essa grande vitória fez Nobunaga ganhar notoriedade, e logo após a batalha, ele fez uma aliança histórica com o agora livre Matsudaira Motoyasu. Algum tempo depois... Caralho, os caras, que loucura, né, cara? É muito louco, parece que eu tô vendo, sei lá, a história de um jogo, assim, um daqueles... Qual que é o nome daquele jogo? Não é Dynasty Warriors? Qual que é o nome daquele jogo lá? Que você era um cara só e tinha que enfrentar um exército, assim, tinha do PlayStation 2, tem jogo até hoje, mas eu esqueci o nome, mano. Que tem até o Hyrule Warriors, é Dynasty Warriors mesmo, se envolveu em uma guerra com tem até o Hyrule Warriors. E foi durante essa Zelda. campanha que outra pessoa começou a se destacar. Na época, seu nome era Kinoshita Tokichiro. Sendo filho de camponeses, Tokichiro começou como servo de Nobunaga, e seu trabalho oficial era carregar suas sandálias. Mas logo logo Nobunaga reconheceu suas habilidades e ele começou a subir de posição. Tokichiro era especialmente bom em diplomacia e persuasão, conseguindo convencer vários servos do clã Saito a mudar de lado. E como era de costume no Japão antigo, assim que ele subiu de status, ele também mudou de nome várias vezes. E hoje é mais conhecido como Apelidos carinhosos, macaco, rato careca, que é apelidos carinhosos, né? Toyotomi Hideyoshi. Outra pessoa importante que também mudou de nome foi o nosso garoto Matsudaira Motoyasu. Dessa vez ele até criou um novo clã e passou a se chamar Tokugawa Ieyasu, sendo esse o último e mais importante dos unificadores. Okay. Assim que Nobunaga conseguiu conquistar Mino, ele se estabeleceu aqui e renomeou o lugar Gifu. Foi aqui que suas intenções de conquistar e reunificar o Japão ficaram claras.
Ok, vambora. Será que ele vai conseguir isso, né, cara? Eu acho que sim, né? Porque esse cara eu já vi que é muito famoso. Armas de fogo. Ikoiki. Caraca, altos bagulho aqui. Eu não vou ficar lendo tanto isso daqui, gente, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Mas certamente eu vou pausar depois e ler em off, porque me parece ser muito interessante, tá bom? Leiam aí se vocês quiserem aí. Eu só não vou fazer isso porque eu sei que muita gente vai acabar pulando aqui no vídeo, tá bom? Em Kyoto, o shogun Ashikaga Yoshiteru foi assassinado pelo Ashikaga? clã Miyoshi e substituído por seu primo Yoshihide, que era um fantoche dos Miyoshi. O irmão e legítimo sucessor do falecido shogun, Pô, é duro decorar esses nomes, né, cara? É muito louco, Yoshiaki, cara. conseguiu fugir de Kyoto e começou a pedir ajuda aos daimyos locais. Oda Nobunaga viu nisso a oportunidade perfeita para entrar em Kyoto e prometeu ajudar. Assim que terminou sua campanha em Mino, ele invadiu os pequenos clãs locais das províncias de Ise e Omi, e em 1558 entrou em Kyoto e estabeleceu Yoshiaki como seu novo shogun. Seu novo shogun, e o Oda é o quê? O Oda é um daimyo, aparentemente, então, né? Cara, que Nobunaga então enviou isso, um né? pedido Que esquema bizarro essa política japonesa, né, para cara? que todos os daimyos fossem a Kyoto. Quem não compareceu... Que política mais confusa? Brasil século XXI ou Japão feudal, né, cara? seu inimigo. Em 72, seu aliado Takeda Shingen invadiu seu outro aliado, Tokugawa Ieyasu, que por muita sorte escapou vivo da batalha. Foi durante esse acontecimento que Yoshiaki decidiu ser o momento perfeito para se rebelar contra Nobunaga. Sabe o que é mais assustador de tudo isso? Você pensar que em 1573, então já tinha, claro, ainda era Brasil colônia, mas já tinha Brasil nessa época, né? Isso é meio bizarro, né? O tempo é meio esquisito às vezes, né? Mas para seu azar, em 73 Shingen acabou morrendo de doença, o que comprometeu o avanço do clã Takeda. Nobunaga até tentou reatar as relações com o Shogun, mas eventualmente ficou insustentável e Yoshiaki acabou sendo exilado da capital. Este momento marcou o fim do período Muromachi do shogunato Ashikaga, já que agora Nobunaga tinha um controle direto do país. Nossa, que arte linda, né, cara? Castelo Azuchi, foi construído na montanha Azuchi, na província de Omi. Será que existe até hoje esse castelo? Que bonito, né, cara? Yoshiaki não desistiu de imediato e continuou lutando contra Nobunaga, que passou os anos seguintes em guerra constante contra vários clãs que se opuseram à sua autoridade. E foi durante esses acontecimentos que Nobunaga ganhou sua fama de mau e impiedoso. Apelidos Tolo de Owari, quando o rei... Caraca, uou! Apelidos o Rei Demônio do Sexto Céu Nobunaga, cara. Que doideira, né, cara? Nossa, em um episódio famoso, ele ateou fogo à montanha onde estavam vários monges guerreiros Iko-Iki. E assim que eles fugiram, todos os monges e moradores locais foram massacrados pelo seu exército. Em 1573, o cara não media escrúpulos para atingir o poder. Nobunaga conseguiu derrotar e aniquilar os clãs Azai e Asakura, as províncias de Echizen, Wakasa e o norte de Omi. Foram então entregues boas pronúncias aos seus generais Katsuye, Nagahide e Hideyoshi. No ano seguinte, após 2 tentativas fracassadas, ele também conseguiu derrotar os Iko-Iki do complexo fortificado de Nagashima. Mas ficaram... Boas pronúncias. Ficaram isolados do Após a morte de Shingen, seu filho Takeda Katsuyori tentou continuar o avanço, invadindo Mikawa e até mesmo... Perca esses nomes, cara, que são... Hoje em dia os nomes do Japão não são tão complexos, né? Pelo que eu já vi em um anime, em algum momento, uma vez, não sei porque eu decorei isso, mas eu tô ligado que... É igual no Brasil, tipo, você tem nomes antigos que não se utiliza mais, né, cara? Tipo, sei lá, pega um nome antigaço aí no Brasil, sei lá, cara... Eu não sei, mano. Pensa no nome estranho que tinha antigamente. Bonifácio. É difícil ver uma criança chamada de Bonifácio, né? Só que pega isso e volta, sei lá, 1000 anos atrás, né, cara? Então, basicamente, era isso, né? Tipo, tem nomes no Japão que não são, tipo, usados hoje em dia, né? Então, esses nomes antigos tem caras de antigos mesmo, né? Partes de Mino. Porém, em 75, ele foi derrotado. Até que pontos que eu falei é verdade? Não sei, mas... Minha fonte de informação, um anime, falou que era. Batalha de Nagashino. Derrota essa que deu início a uma série de pequenas batalhas para expulsar os Takedas de Totomi. Neste meio tempo, Mori Terumoto, que, apesar de já ter enfrentado alguns problemas com Nobunaga, sempre evitou conflito direto contra os Oda, resolveu acolher e apoiar Yoshiaki. Juntos, eles criaram o Shogunato em exílio de Tomo. Os primeiros conflitos com os Oda aconteceram no mar,
já que os Mori estavam tentando reabastecer os Iko-Iki de Ishiyama Honganji. Já em terra, Nobunaga primeiro teve de lidar com alguns senhores de Setsu. Depois, ele enviou seus 2 melhores generais para avançar em terra sobre os domínios dos Mori. Durante este avanço, alguns daimyos menores decidiram trocar de lado, já que Terumoto, apesar da insistência de seus subordinados, se recusava a iniciar uma invasão em direção a Kyoto. Essa situação também o fez perder o controle dos domínios de Inaba. Esses caras estão querendo, tem que aproveitar aí o momento que os caras estão inflamados pra atacar, mano. Já enfrentavam algumas rebeliões. Enquanto isso, os medo, vários templos budistas independentes do oeste de Ki, principalmente os de Saiga, estavam ajudando os monges de Ishiyama Honganji. E como Nobunaga estava de saco cheio dos Iko-Iki e desse cerco que já durava 7 anos, ele resolveu tentar subjugar essa região para assim conseguir encerrar o cerco. Nobunaga até conseguiu o apoio de alguns clãs e templos locais. E só uma coisa que foi engraçada no vídeo é porque aparentemente ele pegou o mapa atual do Japão, né? Então essas áreas aqui me parecem ser áreas já aterradas, né? Estão muito retinhas, né? Bom, não sei, deixa nos comentários o que vocês acham. Ele invadiu a província com um grande exército, mas não conseguiu capturar nenhum ponto importante. E as táticas de guerrilhas dos moradores locais fizeram ele desistir rapidamente da ideia. Ao mesmo tempo... mas tô só apontando ali, né, gente? Pelo amor de Deus, o vídeo tá inacreditável. É completamente diferente de qualquer coisa que o DGP já postou, né? Óbvio que em 8 anos o cara deve ter aprendido muito mais de edição. Porque, pô, isso aqui tá um espetáculo, tá um documentário, né, cara? Que absurdo, né? O tempo, Uesugi Kenshin, que até então manteve uma relação amistosa com o Nobunaga, já que ele mas agora todo mundo é amigo, né? Era um grande fã dos Takeda, resolveu entrar na coalizão anti-Oda. Shimatsuki, tem um personagem em algum anime também que tem... Musashi, Miyamoto Musashi, né? Mas tem vários nomes aqui que você vê por aí, né? Claro, ele inspira... Todos esses nomes inspiram muitas coisas, muitas produções até hoje, né? Principalmente porque Nobunaga estava com planos para expandir seus territórios nas províncias de... E Oda me lembra Eiichiro Oda também, né? Escritor de One Piece, Kaga, né? E Noto. O primeiro passo de Kenshin foi atacar o clã... Cara, tem uma região ali no Japão chamada de Tango, é isso mesmo? Takeyama, de Noto. Uma o que província, inicialmente né? Deu certo. Porém, no ano seguinte, os Hatakeyama se rebelaram e pediram ajuda a Nobunaga, que decidiu mandar seu general Shibata Katsuie ao resgate. Katsuie saiu de Echizen e invadiu a província de Kaga, enfrentando vários Iko-Iki pelo caminho. No entanto, quando ele se aproximou do castelo Nanao, ele descobriu que uma grande força dos Uesugi já estava lá e já havia tomado o castelo. Apesar de ter mais homens, Katsuie decidiu recuar. Porém, durante a travessia do rio Tedori, suas forças foram atacadas pelo exército de Uesugi na batalha de Tedorigawa. Essa vitória foi o início de uma possível grande invasão de Kenshin rumo a Kyoto. E ele já planejava algo do tipo. Temos o nosso antagonista. Porém, antes que seus planos pudessem se tornar realidade, ele não vai durar também muito, acabou não. morrendo de doença. Suspeito. Doença. Doença causada por um negocinho que tava na bebida dele, né? E Kenshin causou um conflito interno no clã Uesugi, já que seus 2 filhos adotivos começaram a lutar entre si, o que por sua vez desencadeou outro conflito entre os Takeda e o clã Hojo. Nobunaga, sortudo como sempre, aproveitou a situação para conquistar vários territórios dos Uesugi e lançar um grande ataque contra os Takeda, o que resultou na destruição completa do clã. Esse vídeo, cara. Em 79, o subordinado de Nobunaga, Hosokawa Hujitaka, invadiu o domínio de Tango, enquanto o filho de Nobunaga tentou invadir a província de... Eu juro que eu tem mesmo, ó, tem um bingo também aqui, ó. Pô, que parada é essa, cara? Iga, 2 vezes. Já em 80, Nobunaga finalmente conseguiu encerrar o cerco aos Iko-Iki de Ishiyama Honganji, que durou longos 10 anos. Porém, um ano depois, ele acabou se desentendendo com os monges do Monte Koya, de Ki. Então, em novembro de 81, ele mandou uma força para tentar subjugar o poderoso templo. Pô, cara, o próximo Assassin's Creed eu tô ligado que vai se passar nesse tempo aqui. Porque eu vi que o Yasuke, que é o protagonista lá, era um dos servos do Nobunaga, né? E, cara, é impressionante como não tem um jogo que se passa nesse período, né? O Ghost of Tsushima se passa nas invasões dos... lá dos Kublai Khan lá e tudo mais. Tipo assim, você não tem um jogo que se passa no Japão nesse período, né? Um período tão interessante mesmo, né, cara? Com vários conflitos, várias coisas acontecendo, né? Caraca. Nobunaga já estava com planos para invadir a ilha de Shikoku,
Mas antes, ele pretendia acabar logo com a guerra contra o clã Mori. Hideyoshi conseguiu avançar bem, e em abril estava cercando o castelo de Takamatsu. Alguns meses antes, ele já havia solicitado reforços a Nobunaga, que decidiu o castelo convocar fica seus... no meio do rio? Inundação do castelo, uma fortaleza difícil de ser atacada, e os Mori tinham mais homens. Aproveitando a temporada de chuvas, Hideyoshi ordenou a construção de diques que desviaram a... Caraca, que sacanagem, desviaram o curso do rio pra cima da cidade, caraca. Tá os generais de e acabar mesmo, com os né? Mori de uma vez por todas. Doideira, cara. Ele então saiu de Azuchi e fez uma breve parada... Tudo isso que ele tá falando aqui no vídeo, eu imagino com eu imagino isso sendo mostrado com a arte lá do autor de Vagabond lá, né, cara? Imagina que irado. Mas especificamente no templo Honnonji, para resolver alguns problemas antes da expedição. Enquanto isso, Akechi Mitsuhide, um de seus melhores, mais antigos e, em teoria, confiáveis generais, entrou em Kyoto com seu exército, cercou e atacou o templo. Por que será? Honnonji. Mas por que eles estão voltando pra cá, né? Nobunaga definitivamente não esperava ser atacado em Kyoto, muito menos por um de seus homens. Ele estava acompanhado apenas por alguns servos, que lutaram até o fim. Quando ele viu que não tinha mais saída, Nobunaga supostamente correu para um quarto e cometeu seppuku. Seu corpo foi consumido pelas chamas e nenhum resto mortal foi encontrado. Tristeza. No mesmo dia, seu filho e herdeiro, Oda Nobutada, que também estava em Kyoto, foi cercado e obrigado a cometer seppuku. Sua cabeça foi então cortada e escondida por um aliado, para que Akechi não pudesse... Qual é do Akechi, né? Caraca, né, cara? Oh, que triste fim do nosso protagonista. provar sua morte. Apesar de haver muitas teorias, ninguém sabe ao certo o verdadeiro motivo da traição. Akechi Mitsuhide passou os próximos dias tentando formar alianças para consolidar seu poder. Pô, parece um cara super confiável pra você fazer aliança, né? Mas como ele não tinha como rapaz, complicado. provar com 100% de certeza que Nobunaga estava realmente morto e não iria voltar para se vingar dos traidores, ele acabou não conseguindo muito apoio. Entendi, os caras não é isso, né? Não é que os caras tão bravos de ter assassinado o Nobunaga. Eles estão tão bravos do Nobunaga poder estar vivo ainda, né? Quando a notícia da morte do negócio não ter pegado a cabeça dele. Nobunaga chegou a Hideyoshi, ele rapidamente fez paz com os Mori. Como é? A morte de Nobunaga chegou a Hideyoshi, ele acabou não conseguindo muito apoio. Quando a notícia da morte de Nobunaga chegou a Hideyoshi, ele rapidamente fez paz com os Mori e cavalgou o mais rápido que pôde rumo a Kyoto. Hideyoshi então reforçou seu exército com alguns homens dos Oda e enfrentou Akechi na batalha de Yamazaki. Ao perceber a derrota iminente, Akechi tentou recuar. Foi aí que ele foi atacado e morto por um mercenário usando um bambu. Uou! Caraca, que de que ele fugiu e virou um monge. Sempre tem, né? Todo personagem histórico tem isso. Que isso? DGP Studios apresenta Fear of the Undead, um monstro surgindo com uma miasma. O que, né? Espalhando e consumindo tudo que seu caminho, ficando mais forte. Será que você é capaz de deter? Fear of the Undead na Steam? Pô, isso é real mesmo? Fear of the Undead. Vou pesquisar aqui, ó. Ascensão de Hideyoshi. Com a vingança concluída, Hideyoshi ganhou bastante influência. E alguns dias depois, ele organizou uma reunião com os outros generais e os filhos de Nobunaga, para decidir o futuro. Pior que... Será que é mesmo? Vamos ver. DGP Studios, tem o jogo mesmo, cara. Caraca. Que interessante. É tipo um Hotline Miami. Que doideira, interessante pra caramba. Vou adicionar meu carrinho, tá R$3. Ok. Futuro do clã. Lá, os dois filhos de Nobunaga, Oda Nobukatsu e Nobutaka, entraram em uma discussão acirrada sobre quem seria o próximo herdeiro. No fim, foi decidido... É sempre a treta assim, né? Que o cara constrói a empresa e depois os caras só não conseguem manter, né? Com o Gengis Khan foi assim, com o Alexandre o Grande foi assim, né? Os grandes conquistadores são assim, né? Os caras conquistam, depois os que ficam... Depois que ele falece, não sabem o que fazer com todo aquele vasto império, né? No caso do Nobunaga não era tão grande assim, né? Mas... Mesmo assim, os caras já não conseguem... Já entram em treta, né? Com grande influência de Hideyoshi. Até hoje tem filho que briga aí pela posse de, sei lá, de um carro, né, que pertencia a um pai, né? Que o herdeiro seria Oda Sanboshi, o filho de Nobutada, que na época tinha apenas 2 anos. Nossa, que Seus tios virariam os guardiões, e os generais Hideyoshi, Katsuie,
Nagahide e Tsuneyoki formariam um conselho de regentes para governar até que o garoto fosse apto. Ok. Eles também reafirmaram e redistribuíram os territórios que ainda estavam sob influência do clã, já que logo após o incidente de Honojin, os antigos territórios dos Takedas foram invadidos. Para Hideyoshi, a conferência de Kiyosu foi um grande sucesso. No entanto, nem todos os participantes ficaram satisfeitos com os resultados. Principalmente Nobutaka e Katsuye. Ninguém tem alguém que... Sempre tem algum que vai sair se sentindo que foi traído. Começaram a se aproximar e conspirar contra Hideyoshi. E o Katsuye, tá. No final do ano, Nobutaka se rebelou, pois ele não queria que Samboshi, que estava em Gifu, fosse levado para Azuchi. Hideyoshi e Nobukatsu usaram isso... Mas então quem que vai reunificar o Japão, né, cara? Cara que está muito... E o Imperador tá fazendo o quê no meio de tudo isso, né? Como pretexto para invadir o castelo de Nagahama, tá dormindo, cara. E cercar o castelo de Gifu. Devido à neve na região de Echizen, Katsuye não conseguiu mandar ajuda. Sendo assim, os castelos caíram facilmente. Nobutaka então pediu desculpas, ofereceu alguns reféns e prometeu que isso não iria acontecer novamente. No final de fevereiro, Takigawa Kazumatsu se rebelou contra Hideyoshi, pois ele estava puto por não ter recebido nenhuma compensação após seus territórios terem sido entregues aos Tokugawa. Hideyoshi rapidamente se mobilizou para lidar com a situação. Kazumatsu estava conseguindo resistir bem, e ele ainda tinha algumas cartas na manga. Pois em maio, Katsuye conseguiu finalmente mobilizar seus homens, e aproveitou essa situação para atacar o norte de Omi. Hideyoshi já imaginava que isso poderia acontecer, sendo assim, ele deixou a região bem fortificada. Quando ele recebeu notícias da invasão, Hideyoshi deixou Nobukatsu cuidando do cerco e partiu para Omi. No meio do caminho, ele recebeu outra notícia, que Nobutaka também havia se juntado à rebelião. Claro, com isso, Hideyoshi decidiu mudar a rota para Gifu. No entanto, devido às fortes chuvas e enchentes da região... Coitado, tá igual... Tá cego em tiroteio aqui, né, cara? Coitado não conseguiu passar de Ogaki. Tá lascado. Enquanto isso, os homens de Katsuye conseguiram penetrar um dos fortes e começaram a avançar. Ao receber essa informação, Hideyoshi mais uma vez mudou seus planos e decidiu enfrentar Katsuye. Ele então saiu de Ogaki e foi até Nagahama em apenas 6 horas. Uou! Meu Deus, né? Então, o exército Caraca, ele foi com Pegasus voando, né, cara? Na batalha de Shizugatake. Durante a batalha, Maeda Toshie, que era um dos aliados de Katsuye, de repente deixou o campo de batalha, já que alguns meses antes ele havia feito um acordo com Hideyoshi. Essa situação causou uma confusão no exército de Katsuye, garantindo a vitória dos Hashiba. Alguns dias depois... Impressionante, né, cara? O mano lá foi pra um lado pro outro e falou, quem que vai vir primeiro que eu vou pegar, né, cara? Caraca! O que tá no Shō foi cercado e Shibata Katsuye, já era. De sua esposa Oichi, que por sinal era irmã de Nobunaga, além de outros membros de sua família, cometeram suicídio. Showdown, né? As filhas de Oichi, no entanto, conseguiram fugir, e no futuro ainda se tornariam figuras importantes. Após a derrota dos Shibata, Gifu também caiu, e pouco depois Nobukatsu obrigou Nobutaka a cometer seppuku. Já Kazumatsu se rendeu em julho e a rebelião acabou, basicamente. Submeteu a Hideyoshi. Com essa vitória, Hideyoshi ganhou ainda mais poder e influência. Tanto que algum tempo depois, ele organizou um evento de fim de ano. Parece que seria agora um momento pacífico, né? Os caras ali que iam concordar com a partição ali que foi feita depois da morte do Nobunaga iam sossegar, né? Porque, tipo, iam sossegar não, né? Iam sossegar porque foram pro céu, né? Porque cometeram seppuku, né? Mas assim, agora os dissidentes foram derrotados, parece que seria um período de paz agora, né? Vamos ver. Seu novo castelo de Osaka. E convidou todos os daimyos de sua esfera de influência a irem lá lhe jurar lealdade. E Nobukatsu estava incluído nessa lista. Será que todos esses castelos existem ainda, né, cara, no Japão? Ou um sonho, né, visitar o Japão um dia, mano? Apesar de terem sido aliados no ano anterior, a relação entre os dois começou a se deteriorar rapidamente. Nobukatsu havia se tornado de fato o líder do clã Oda, e em teoria, o sucessor de Nobunaga. Porém, na prática ele não tinha muito poder. Tanto que Hideyoshi nem sequer permitiu que ele vivesse em Azuchi, o que dificultou ainda mais a relação entre os dois. Então, se Nobukatsu aceitasse o convite para ir a Osaka, ele estaria basicamente reconhecendo que os Oda serviam a Hideyoshi. Basicamente a treta que se surgiu aqui, né, que a gente tá vendo, é que, na verdade, caraca, é uma confusão do caramba, né? Antigamente as paradas eram muito bizarras, né? Porque antes, os dissidentes ali no começo era um dos filhos, né? Um dos Oda, do clã do Oda, e
e um general. E agora a treta é entre o filho que sobrou, né? Quer dizer, tem o outro lá ainda, mas tem o mais novo lá. Só que é o outro mais velho. E um dos generais, né, cara? Tipo assim, agora a treta é entre os caras que são parte da família e os caras que eram generais, né? Não o contrário. Sendo assim, ele recusou o convite. Obviamente, Hideyoshi não gostou disso, e já estava mexendo os pauzinhos para lidar com a situação. O conflito em si começou em abril de 84, quando Nobukatsu organizou um belo jantar para 3 de seus importantes servos. Ao fim do dia, os 3 tiveram suas cabeças cortadas, pois Nobukatsu suspeitava, e provavelmente com razão, que eles estavam conspirando com Hideyoshi. Hideyoshi começou a mobilizar seus homens para lidar com a situação. Cara, essa cara de pior que desde que eu olhei a cara desse Hideyoshi, aí dá pra ver que ele tem uma cara de sacana mesmo, né, cara? Aquele cara de vilão, ele parece o Danzo de Naruto, não parece não, cara? Porém, Nobukatsu não estava sozinho nessa. Aquele vilão meio manipulador, assim, pois né, cara? Que joga meio na sujeira, né? ao poderoso clã Tokugawa. No dia 24, Ikeda Tsuneyoki, que agora estava em Mino, ocupou o castelo de Inuyama. 2 dias depois, seu genro Mori Nagayoshi, o senhor da região leste de Mino, também se juntou à guerra e foi atacado pelos Tokugawa na batalha de Harugo. Apesar da pequena vitória, Ieyasu decidiu recuar e se posicionar no castelo. Tá, eu sei que os Tokugawa vão ser muito importantes, porque um grande período aí da história do Japão é chamado de Shogunato Tokugawa, né? Então eu acho que eles vão ser muito importantes aí na história, eu acredito. No topo do monte Komaki, onde seus homens reforçaram as defesas e cavaram trincheiras. Enquanto isso, os homens de Hideyoshi começaram a invadir as províncias de Iga e Ise, que foram quase que completamente tomadas com relativa facilidade. Em maio, Hideyoshi deixou Osaka e partiu rumo a Owari. Lá, ao invés de atacar as fortes defesas de Ieyasu, ele decidiu fazer o mesmo, ocupando o castelo de Gakuden e reforçando suas próprias defesas. E por alguns dias, nada realmente aconteceu, já que nenhum dos lados estava disposto a atacar. Tsuneyoki então sugeriu um plano. Como a maior parte dos homens de Ieyasu estavam em Komakiyama, ele tentaria fazer um ataque surpresa em Mikawa. Hideyoshi aprovou o plano e as 4 unidades começaram a se mover na madrugada do dia 15, tentando ao máximo não serem vistas. Caraca, no entanto, alguns fazendeiros notaram as movimentações e avisaram Ieyasu. Ao confirmar as informações, ele decidiu ir pessoalmente perseguir os invasores. Na manhã do dia 18, as forças de Tsuneyoki cercaram o castelo de Iwasaki, que resistiu por 3 horas antes de ser invadido. Enquanto isso acontecia, um destacamento do exército de Ieyasu se aproximou das forças de Hidetsugu, que estavam acampadas na floresta Hakusan. Na batalha, a unidade de Hidetsugu foi quase que completamente destruída e ele próprio quase não conseguiu escapar com vida. 2 horas depois, a unidade de Hori Hidemasa recebeu notícias da batalha, voltou ao local e conseguiu expulsar o destacamento. Porém, não muito tempo depois, a força principal de Ieyasu, acompanhado por Nobukatsu, estava se aproximando da região. Tava olhando aqui, tava procurando o Nobukatsu aqui, não tava mais achando ele no mapa, ele tava atrás do Ieyasu. A força principal dos Tokugawa, Hidemasa decidiu recuar, desobedecendo as ordens. Olha as coisas, o exército dividiram para conquistar, dissiparam, e tem um lugar chamado de Nissin. De Nagayoshi estava a caminho para enfrentar Ieyasu. E as 2 forças entraram em confronto durante a batalha de Nagakute. De início, a luta estava equilibrada, mas quando Nagayoshi foi morto por um tiro na cabeça, seus homens entraram em pânico. Pois é, né, cara, aqui, pra quem pensa que o samurai era só aquele corte bonito, assim, o cara puxou logo uma Glock ali e deu uma na cara do maluco, né, cara? Nossa, cara, tudo com um mosquete aqui, né, cara, bizarro. Pouco tempo depois, até mesmo Tsuneyoki... Meio estranho, né, pensar num conflito como esse, né? Foi morto, e o restante de seu exército fugiu do campo de batalha. Os caras com arma de fogo tudo isso já, estava acontecendo, Hideyoshi... O bagulho é feudal, tá ligado? O bagulho é tipo feudalzão mesmo. Mas eu tô ligado, eu acho que até na própria Europa meio feudal ali ainda já tinha arma de fogo, né, também, né, mano? Até no filme da bruxa lá, o cara tem uma arma de fogo, eu lembro. Shi liderava um ataque contra Komakiyama. A minha maior referência é a Idade Média que eu tenho, porque é um filme que, pra mim, é um dos melhores filmes em questão de figurino e mostrar como era a vida mesmo, né? Notícia da derrota de Hidetsugu, ele imediatamente mobilizou 20 mil homens para enfrentar Ieyasu enquanto ele ainda estava em campo aberto. No entanto, batalha final agora, hein? Forças de Honda Tadakatsu, permitindo com que Ieyasu alcançasse o castelo de Obata. E no dia seguinte... porque tudo isso tá rolando no território que estava sendo controlado pelo... Tipo assim, o Hideyoshi
território inimigo dele, né? Então todo mundo aí tá contra ele, né? Ele já estava de volta à segurança de Komakiyama. Deram nó tático então, fez nele. o mesmo e a guerra meteram nó tático voltou no ao seu cara. estado inicial, com nenhum dos lados tendo coragem de atacar. Mas enquanto tudo isso acontecia, a guerra política continuava. Hideyoshi fez aliança com os clãs Mori e Uesugi. Já Ieyasu conseguiu mobilizar os templos Iko-Iki de Saiga e Negoro para atacar a província de Izumi. Como os monges estavam bem armados, eles avançaram bem e chegaram a ameaçar as seguranças das cidades de Sakai e Osaka, o que forçou Hideyoshi a abandonar temporariamente o comando das forças em Owari para lidar pessoalmente com a situação. Além disso, Ieyasu conseguiu chamar Chosokabe Motochika, que tinha ambições de conquistar toda a ilha de Shikoku, e também Sasa Narimasa, de Echu, que atacou o castelo de Suemori, mas ele recuou com a chegada das forças de Maeda Tushie. O clã Anekoji, de Hida, também se juntou à guerra, pois eles tinham uma aliança com o clã Sasa. Ieyasu ainda conseguiu uma grande aliança com o poderoso clã Hojo. Mas nossa, Triforce, cara! Acontecimentos, eles estavam ocupados lutando contra o clã Satake. Então eles ainda não poderiam fornecer ajuda. Enquanto nada de novo acontecia na frente principal, os dois lados tentaram pequenos ataques contra posições secundárias. Os homens de Ieyasu aproveitaram a morte de Nagayoshi para invadir o leste de Mino. Já as tropas de Hideyoshi conquistaram Rosa dos Ventos, agora que eu reparei. Castelos na fronteira entre Owari e Mino. Além disso, Kazumasu fez uma invasão naval e capturou alguns castelos na costa de Owari. Porém, Nobukatsu, que já estava de volta a Nagashima, rapidamente respondeu aos ataques e em poucos dias expulsou os invasores. Em setembro, Hideyoshi voltou a Gakuden e os dois lados se prepararam para um grande confronto, que acabou resultando apenas em alguns pequenos conflitos, já que nenhum lado teve coragem. Cara, eles estão se borrando um pro outro aqui, né? Estão a meia hora nesse daqui. Vamos lá, alguém vai pra cima do outro aí, pô. Que isso, né, cara? Antes disso, Hideyoshi mudou seus planos e começou a focar seus esforços no norte de Ise. Em dezembro, após aumentar a pressão contra Nagashima, Hideyoshi tentou convencer Nobukatsu a firmar um tratado de paz. Como a guerra já se arrastava há algum tempo, Nobukatsu estava cansado. Além disso, os Tokugawas estavam em uma situação difícil devido às chuvas fortes e terremotos que aconteceram naquele ano. Então, vendo que não conseguiria acordo melhor, Nobukatsu resolveu aceitar o tratado. No fim, ele ainda conseguiu manter a província de Owari e o norte de Ise. Dizem que Ieyasu ficou furioso ao saber do tratado. Porque os caras viraram um vassalo, basicamente, aqui, pois né? Nobukatsu nem sequer o avisou. Mas como não havia mais motivos para continuar a guerra, ele simplesmente voltou ao seu domínio, fez pazes com Hideyoshi e ainda entregou seu filho como garantia. Em abril de 85, Hideyoshi juntou uma grande força para acabar de uma vez por todas com os templos revoltosos da província de Ki. E como a maior parte das forças de Saiga e Negoro estava na linha de frente em Izumi, uma vez que essa linha foi destruída, o exército de Hideyoshi facilmente atravessou a passagem e ateu fogo aos templos. Os monges que ainda restaram montaram uma última linha de defesa no castelo Ota. Com isso, o exército de Hideyoshi se dividiu, e enquanto uma parte cercou o castelo, a outra começou a subjugar outros templos e clãs da província. Deles, alguns se renderam e se aliaram a Hideyoshi, enquanto outros tentaram parece que vai ser duro esse Hideyoshi e o cara tem o, né, tem a aura, né, cara, tem que contar com a aura, não tem jeito, né. Em menos de um mês. Com a queda do castelo de Ota no dia 20... Não foi muito com a cara dele, não tô torcendo pra ele, cara, torcendo pros outros. Né? Toda a província de Ki foi subjugada e entregue ao irmão de Hideyoshi, Hashiba Hidenaga, que ficou encarregado de lidar com qualquer outra nova revolta que viesse a acontecer. Já em Shikoku, Motochika finalmente conseguiu subjugar os clãs menores e agora tinha controle de toda a ilha. Porém, isso não duraria muito. Em julho... O Hideyoshi os caras tão coelho grande já, putz, cara, que sacanagem, mano. Capaz de chegar a um acordo de paz com Hideyoshi, os caras tacaram na covardia. Uma grande invasão em 3 frentes. Percebendo que não tinha a menor chance, ele se rendeu alguns dias depois. E no final, Hideyoshi permitiu que ele mantesse sua província original, enquanto o restante da ilha foi dividida entre seus homens. O cara realizou o sonho dele e é isso, né, cara? Conseguiu realizar o sonho dele, mas depois teve que abrir mão, No início de setembro, Hideyoshi também começou a se preparar para invadir os caras não vão parar não, mano. Os caras vão embora. Sasa Narimasa tentou uma última resistência no castelo de Toyama,
mas ao perceber que não tinha chance, ele também desistiu e se submeteu. Agora o cara tá brincando de War, né, cara, no mapa do Japão. Enquanto todas essas guerras estavam acontecendo, Hideyoshi estava expandindo seu poder, não só com os samurais, mas também com os nobres da corte imperial de Kyoto. Em 84, ó a pirâmide aí, né, cara? Ele recebeu o título de ministro do interior. O que no ano seguinte acabou gerando que título engraçado. Uma disputa na corte imperial sobre quem deveria ser o novo regente. Hideyoshi se envolveu nessa disputa e acabou sendo adotado pela família Konoe, que era um dos 5 ramos de regentes do famoso clã Fujiwara. Com esse novo status, Hideyoshi foi então... Os símbolos são lindos, né, cara? Parabéns ao design feudal aí do Japão por desenhar esses símbolos, que são realmente impressionantes, né, cara? O novo Kampaku, que geralmente é traduzido como regente imperial, mas é mais parecido com o cargo atual de primeiro-ministro. No passado, esse era um dos cargos mais importantes do país, mas com o início da era dos shoguns, ele, assim como o imperador, já não possuía um poder real. No entanto, a autoridade de Kampaku, junto ao poder militar de Hideyoshi, o tornou imparável, pois agora ele poderia fazer exigências em nome da corte, que em teoria todo o país seguia, e usar o seu exército para garantir que essas exigências não fossem ignoradas. Igual em teoria o rei da Inglaterra ainda manda, né, que ainda pode dissolver o Congresso, né. Com seus novos poderes em mãos, Hideyoshi começou a tentar resolver, diplomaticamente, as disputas entre os clãs que ainda não estavam sob sua influência. O mapa do Japão é enorme, né? Só que, assim, né, o mapa do Japão ainda é enorme aqui, só que quanto mais ao norte do Japão, menos populoso é, né, cara? Então aqui provavelmente são terras aí que ainda mais nessa época deviam ser clãs aí com uma força bem menor, né, mano? Direta. Em 86, o imperador lhe concedeu o nome Toyotomi. Foi também nesse ano que Hideyoshi conseguiu resolver a questão com os Tokugawa. Desde o fim da campanha de Komaki e Nagakute, Hideyoshi tentava fazer com que Ieyasu se submetesse. Ele inclusive chegou a ameaçar e planejar uma invasão dos domínios dos Tokugawa. Mas, mesmo assim, Ieyasu sempre se recusava. Como Hideyoshi não estava confiante em iniciar outra guerra contra os Tokugawa, especialmente após o terremoto que afetou suas terras naquele mesmo ano, ele ofereceu a mão de sua irmã a Ieyasu. E como se isso não fosse o suficiente, ele também ofereceu sua própria mãe. Uou! Para garantir que Ieyasu... Caraca, tô aqui minha irmã como esposa, tô aqui minha mãe como refém aqui, ó. Vamos, se rende aí pra mim, por favor, mano. Pô. Estaria seguro em sua viagem até Kyoto. Com tudo isso, Ieyasu... Só falta ele oferecer a própria esposa pro cara, né, mano? Finalmente aceitou. Foi a Kyoto aí, e se submeteu a Hideyoshi. Mas com uma condição. O exército dos Tokugawa continuaria independente e lutaria apenas nas guerras que Ieyasu desejasse. Mas aí, se você não tem o domínio militar do lugar, não muda nada no final, né, cara? Neste mesmo ano, o clã Uesugi também se submeteu a Hideyoshi. Ainda em 86, um daimyo de Kyushu, Otomo Sorin, foi a Kyoto pedir ajuda de Hideyoshi para conter o avanço do clã Shimazu, que estava implacável em sua campanha para unificar a ilha de Kyushu. Inicialmente, Hideyoshi tentou resolver a situação de forma diplomática, exigindo o fim das hostilidades e sugerindo uma divisão dos territórios, o que de início funcionou. Porém, alguns meses depois, Shimazu Yoshihisa respondeu que o renomado e antigo clã Shimazu não deveria dar ouvidos a um Zé Ninguém a quem o imperador decidiu dar o cargo de regente. Caraca, ok. Caraca, tirou pra nada o cara. Os Shimazu retomaram a guerra e Hideyoshi decidiu que era hora de subjugá-los. Em agosto, os Shimazu avançaram e capturaram o castelo de Iwaya, além de cercarem o castelo de Tachibana. Nossa, que massa a arte desse parece uma arte de anime mesmo, né? Mas eles recuaram com a chegada das tropas do clã Mori. Em dezembro, os Shimazu ainda lançaram uma invasão contra a província de Bungo, capturando pontos importantes no território principal do clã Otomo. E enquanto isso, Hideyoshi havia enviado seus subordinados de Shikoku para desembarcarem em Bungo e auxiliar os Otomo, deixando claro que eles não deveriam avançar, mas apenas se defender até que os reforços chegassem. No entanto, Sengoku Hidehisa decidiu tentar ajudar os homens cercados no castelo de Tsuruga. E foi aí que ele foi pego em uma emboscada armada pelos Shimazu, sendo derrotados na batalha de Hitsugigawa. Isso obrigou o restante das forças de Shikoku a abandonarem a região. Em março de 87, o exército de Hidenaga chegou a Kyushu e começou os preparativos da invasão. Já no início do mês seguinte, o exército principal de Hideyoshi,
composto por mais de 100 mil homens, começou a marchar em direção à ilha. Caraca, gigante. Ao receber as notícias, o clã Shimazu decidiu abandonar os territórios de Bungo e se preparar para a invasão. No início do mês seguinte, Hideyoshi finalmente chegou a Kyushu. A força sob seu comando avançaria pela costa oeste, enquanto a de Hidenaga seguiria pela costa leste. Apesar de enfrentar vários problemas logísticos e surtos de doenças, os Toyotomi conseguiram avançar rapidamente, capturando um castelo após o outro, com alguns senhores nem ao menos tentando resistir. E, após a derrota na batalha de Nejirosaka, Shimazu Yoshihisa buscou um acordo de paz. Já era. Ele primeiro firmou um armistício. Pô, foi uma loucura entrar nessa guerra, né, cara? E alguns dias depois uma se loucura, encontrou com Yoshi. Agora vai ter que ajoelhar pro cara. Os senhores ainda tentaram resistir, mas eventualmente toda a ilha foi subjugada. No fim, Hideyoshi perdoou os Shimazu e permitiu com que eles mantivessem as províncias de Satsuma, Osumi e partes de Hyuga, enquanto o restante da ilha foi dividida com seus comandantes. Ao passar alguns dias em Kyushu, Hideyoshi notou algo diferente. Naquela ilha havia uma grande quantidade de japoneses convertidos ao cristianismo. E os jesuítas tinham tanta influência na região que até mesmo grandes daimyos, como o próprio... Caraca, isso é muito louco, né, cara? Isso é realmente muito louco pensar, né? Eu não consigo imaginar isso, sabe? O Japão feudal, os caras sendo cristãos, sabe? É uma parada muito doida, né? Muito interessante, cara. Otomo Sorin haviam sido convertidos. Só que eu acho que vai rolar aqui uma coisa feia aqui, né, com os cristãos. Os shintoístas locais relataram também que seus templos, santuários e figuras religiosas estavam sendo atacados e destruídos por alguns senhores cristãos. Sorin, inclusive, fazia isso em seus domínios. Hideyoshi, que até então manteve uma boa relação com os jesuítas, passou a vê-los como uma grande ameaça. Uma ameaça semelhante, porém mais perigosa que os próprios Iko-Iki. Além disso, ele ficou indignado ao saber que alguns japoneses estavam sendo vendidos como escravos dentro e fora do Japão. Sendo assim, Hideyoshi proibiu os jesuítas, obrigou seus daimyos e subordinados a abandonarem a fé cristã. Resumo dos pontos importantes: ser cristão é uma escolha pessoal, não deve usar poder para converter a população. E baniu o tráfico de pessoas. Missionários têm 20 dias para deixar o Japão. Menos de japoneses. Esse primeiro banimento, no entanto, foi relativamente leve, já que Hideyoshi ainda queria manter uma boa relação com os comerciantes portugueses. Então, os jesuítas ainda continuaram com seus trabalhos, só que de forma mais discreta. A maioria dos daimyos cristãos abandonou a religião. Porém, alguns, como o agora Beato Takayama Ukon, Dom Justo Takayama, que engraçado. que estava ao lado de Hideyoshi desde a batalha de Shizukatake, preferiram abdicar seus cargos a renunciar à fé. Ainda em 87, o clã Sou, da ilha de Tsushima, do Ghost of Tsushima, também confirmou sua submissão. Nossa, não sabia, eu nunca joguei esse jogo, mano. Eu tô falando, mas eu nunca joguei esse jogo. Eu só tô ligado um pouquinho da história. Hideyoshi. E foi aqui, em sua viagem de volta a Kyoto, em uma carta enviada à sua esposa, que Hideyoshi revelou seu interesse em, eventualmente, subjugar a Coreia e até mesmo a China. No só ano isso, seguinte, Mori Terumoto oficialmente se submeteu aos Toyotomi. Foi somente depois disso que Ashikaga Yoshiaki finalmente e oficialmente renunciou ao cargo de Shogun. Para muitos, 1588, ou Tenchu 16, pode ser considerado o ano em que Hideyoshi oficialmente unificou o país, já que nenhum daimyo, nem mesmo da região nordeste, contestava suas decisões. Porém, ainda ocorreria uma última grande campanha antes da unificação total. Ok, vambora! Que maneiro, né, cara? Unificação do mundo! Tá, do Japão, ok. Do mundo japonês. O Hojo já estava os caras estão com a Triforce, né, cara? Ah, tá, não sou Mas ele tinha uma disputa territorial com os Sanada, no qual Hideyoshi interveio e decidiu que as terras ao redor do castelo de Numata seriam entregues aos Hojo. O restante permaneceria com os Sanada, e para compensar o território perdido, eles receberiam o distrito dos Tokugawa. O problema é que depois disso os Hojo simplesmente se fecharam e ficaram inventando desculpas para não voltarem a Kyoto, o que enfureceu Hideyoshi. Hojo Ujinao, o filho do daimyo Ujimasa, até tinha uma viagem marcada para janeiro do ano seguinte, mas antes que essa situação pudesse ser resolvida pacificamente, o senhor do castelo de Numata subordinou um dos homens dos Sanada e o fez enviar uma carta falsa ao senhor do castelo de Nagurumi. A carta pedia que ele fosse ao castelo vizinho, Iwabitsu,
E aproveitando a ausência de Mondo, Invadiu, cara. Kuninori rapidamente ocupou o castelo. Ao Ok, descobrir foi uma jogada esperta. que havia sido enganado, Mondo cometeu seppuku. Ô, caraca, calma lá também, não precisava disso, né? Pra que isso? Esse incidente enfureceu, sabe? É feio ter tomado um nó desses, mas também não precisa ir tão longe, né? O ocorrido aos Toyotomi. O Jimasa até tentou justificar a situação, mas para Hideyoshi isso foi a gota d'água. Ele então declarou guerra ao clã Hojo, anunciou a invasão para depois do inverno e exigiu que todos os daimyos participassem da campanha. E quem não obedecesse teria o mesmo destino dos Hojo. Em abril de 90, a maioria dos homens já estava mobilizada e pronta para o combate. O exército comandado pelo Kanpaku consistia em mais de 200 mil pessoas, enquanto os Hojo tinham pouco mais de 50 mil. A maior parte alocada para a defesa do castelo de Odawara e para os castelos estratégicos na fronteira. Hideyoshi também contava com uma poderosa marinha para bloquear qualquer não vão ter chance, né, cara? Esse pelo mar. menor, As forças né? do clã Maeda e Uesugi O que vale são os números, que uma tinha invasão 10 mil pelo norte. pessoas ali. Já no que dia vão fazer, 3, mano? o exército principal avançou, e enquanto Nobunaga Foi uma grande tolice isso daqui, né, cara? cercava o bem defendido castelo de Nirayama, Hideyoshi rapidamente conquistou o castelo de Yamanaka, e em poucos dias já estava cercando o principal castelo do clã Hojo. E aqui, ele decidiu montar um cerco estratégico com o objetivo de apenas drenar os recursos do castelo, sem tentar invadi-los Nossa, diretamente. E enquanto o cerco acontecia, as outras forças de Os Hideyoshi caras avançaram muito rápido, não tem chance, partiram mano. para o interior, conquistando vários castelos que, em sua maioria, estavam mal defendidos. As forças de vários clãs do Nordeste também avançaram e capturaram alguns castelos. O que esses caras quiseram entrar? Pô, vai entender, né, cara? Que assim como loucura as isso, né? tropas Pra de que os caras vão Maeda entrar em e guerra, mano? Uesugi, que, Os caras acharam que tava com a Triforce mesmo, né? Só era a única coisa que eles tinham após pra se derrotarem a defender. resistência inicial na fronteira norte, conseguiram tomar várias fortalezas na região. Em julho, eles, junto dos destacamentos de Ishida Mitsunari e Asano Nagayoshi, cercaram o castelo de Oshi, que incrivelmente resistiu bastante, e o bem defendido castelo de Hachigata. Uma vez que esse último caiu, as tropas de Maeda e Uesugi continuaram avançando para o sul, capturando outros pontos importantes, como os castelos de Hachioji e Tsukui. Enquanto isso, o clã Date, que era uma das últimas esperanças do Hojo, tem que se render, cara, tá se juntar à louco? guerra Rende ao lado logo. dos Toyotomis. Ah, Já no dia 25, o Óbvio. castelo de Nirayama finalmente caiu. 2 dias depois, Já o era. castelo que Hideyoshi havia mandado construir ao lado de Odawara foi terminado. Percebendo que não tinha mais possíveis aliados e nem castelos importantes, os Hojos se renderam e abriram os portões de Odawara. Deram a Triforce pro Hojo cara. Ujimasa e seu irmão Ujiteru foram obrigados a cometer seppuku, enquanto Ujinao foi exilado para as montanhas. Os senhores que se recusaram a participar da guerra tiveram seus territórios confiscados, e o clã Date perdeu partes de seus domínios pela demora para se juntar à guerra. Após assegurar a região de Kanto, Acabou-se. Hideyoshi fez um acordo com Ieyasu. Kanto? Região que passa pra Pokémon primeira temporada? Os Tokugawa receberiam todas as províncias que pertenciam aos Hojo, e em troca cederiam todas suas províncias atuais. Esse acordo foi ótimo para Ieyasu, já que a planície de Kanto era perfeita para a agricultura. Ieyasu então escolheu o castelo de Edo como sua nova base. Naquela época, Edo era apenas mais um entre muitos castelos da região, Vai ser localizado Tóquio no futuro? próximo de uma pequena vila de pescadores. Ainda ocorreram pequenas Será revoltas que é? em Não algumas sei, províncias mano. do Acho que não. Acho que Norte, eu viajei nessa. as novas políticas de Hideyoshi, que serão abordadas com mais detalhes no próximo vídeo, que aconteceram até Próximo vídeo? 91. Mas, no geral, a conquista de Odawara marcou de fato a reunificação do Japão após mais de 110 anos de conflitos do período Sengoku. E a partir de então, o país entraria em uma nova era de paz. Ok. Ok, que legal. Antes de você ir fechando esse vídeo, eu tenho algo a dizer. Eu criei um jogo. E não é um jogo no Japão feudal, apesar daquele desenho que eu fiz. Então, eu também fiquei achando que era. Ele é um Pô, jogo mas de tiro bem 2D, legal, hein? onde você tem que sobreviver a hordas de zumbis, enquanto fica cada vez mais forte.
E os zumbis também ficam mais fortes. Eu não criei esse jogo sozinho. No caso, eu fiz a arte e os sprites, enquanto o meu amigo fez toda a parte chata de programação e todo o resto. Caraca, mas Os poucos que acompanham o canal secundário já sabem que eu tinha lançado esse jogo no ano passado, mas aquela versão era bem rústica. Então a gente está lançando agora um grande update que deixou o game infinitamente melhor. Ok. Ele está disponível na Steam, e agora com a promoção de fim de ano ele tá bem baratinho, e você pode jogar online com até 4 pessoas. O que na minha opinião é a melhor maneira de aproveitar essa maravilha moderna. E me ajudaria bastante se vocês me apoiassem nesse projeto, o que poderia gerar futuros projetos parecidos. O game é levinho e provavelmente roda em qualquer PC. Mas se nem PC você tem, não se preocupe, porque a gente também está lançando uma versão para Android, que é quase idêntica à versão de PC, com exceção que o multiplayer era apenas por LAN. E o melhor de tudo, a versão base é completamente gratuita. Nem mesmo aqueles comerciais chatos de Android você vai encontrar. Então vão lá e me deem essa força. E desde a última vez que eu postei um vídeo, a gente também bateu a marca de 1 milhão de inscritos. Ok. E eu não tenho o que dizer, é simplesmente um número absurdo de pessoas. Irado, né? E quando eu criei esse canal, eu definitivamente nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Então muito obrigado a todos vocês que me acompanharam por todos esses anos. E como vocês perceberam, esse vídeo foi bem experimental. Então me diga nos Foi muito irado, comentários o que você achou. Eu achei irado, cara. E não se esqueça também de dar o like. Eu acho muito massa com o mapa, assim, bem certinho, assim, você vendo, putz, perfeito, compartilhar mano. com os amigos. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo. Até, cara, ó. Só bater palma, um vídeo fantástico, simplesmente maravilhoso, cara. Nem o que dizer, cara, é espetacular, assim, uma super produção mesmo. Confesso que, como eu não sou o maior conhecedor do Japão, algumas partes eu não entendo muito bem. Só que achei irado e vou ficar na guarda aí da próxima parte. Uma coisa que eu fiquei pensando aí é realmente os Tokugawa, que eu tô ligado que um período no Japão que eu acredito que seja depois disso vai se chamar de Shogunato Tokugawa. Então acho que eles vão acabar conseguindo o poder de alguma forma, né? Isso me deixou meio curioso. Mas enfim, gente, se puderem deixar um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.